No vídeo de hoje, nós vamos responder algumas perguntas que vocês me fizeram ou aqui no YouTube ou lá no Instagram. E nós selecionamos dessa vez algumas perguntas sobre prótese de mama. Se você se interessa então por esse assunto, confere aí. Olá, meu nome é Adilson Farrapeira, sou cirurgião plástico e nesse canal eu respondo as principais dúvidas sobre procedimentos estéticos e cirurgia plástica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Bom, a primeira pergunta que eu recebi aqui: doutor, eu coloquei minha prótese há 10 anos, preciso fazer a troca? Na verdade, não há essa necessidade de trocar a prótese a cada 10 anos, né? Antigamente tinha esse mito realmente que a prótese tinha uma validade de 10 anos, mas hoje a gente sabe que a prótese ela dura muito mais que isso. Então, o verdadeiro motivo de troca de prótese é no momento que ela esteja te incomodando por algum motivo. Seja porque a mama mudou, você amamentou, a mama caiu, você quer aumentar a mama, diminuir a mama, ou porque aconteceu o que a gente chama de contratura capsular, que é uma cápsula que o organismo ele fabrica envolvendo essa prótese e que com o passar dos anos essa cápsula pode ir se fortalecendo e dá o que a gente chama de contratura capsular. A mama fica um pouquinho mais dura, às vezes dá uma dorzinha, e esse é o grande motivo, na verdade, de troca de prótese ao longo dos anos. A segunda pergunta é aqui: doutor, o que é a doença do silicone? É comum ter isso? Bom, a doença do silicone é uma entidade muito rara que ainda está sendo pesquisada, ainda está sendo estudada, mas o que a gente sabe hoje é que algumas pacientes desenvolvem anticorpos, ou seja, uma reação autoimune ao implante de silicone. E isso gera alguns sintomas, como por exemplo, dores articulares, fraqueza, dor de cabeça, entre outros. É, como eu falei, uma coisa muitíssimo rara e que está mais associada em pacientes que já têm um histórico de doenças reumatológicas ou de doenças autoimunes, como por exemplo artrite reumatoide, lúpus, ou outro tipo de doença como essas, tá? É um diagnóstico de exclusão, ou seja, a gente tem que excluir todos os tipos de diagnósticos antes de botar a culpa ali na prótese. Então, feito todo o rastreamento de todas as outras doenças que podem levar a esse tipo de sintomatologia, aí sim a gente pode pensar na prótese como causa dessa doença. A terceira pergunta é a seguinte: doutor, minha mãe teve contratura capsular, vou colocar silicone, como eu posso evitar isso? Como eu expliquei na pergunta anterior, a contratura capsular nada mais é do que o organismo formar uma cápsula em volta dessa prótese, que ele vai isolar essa prótese do seu organismo, e com o passar dos anos, essa cápsula pode ficando cada vez mais forte, mais firme, e gera alguns sintomas na paciente, como algumas vezes fica doendo, algumas vezes a mama fica mais dura, às vezes uma pode ficar dura e a outra não, e isso pode causar um certo desconforto. Não há muito que a paciente faça para diminuir essa contratura capsular, porque trata-se de uma interação do organismo da paciente à prótese. Então, algumas pacientes vão reagir de uma forma e outras pacientes de outra forma. Agora, na nossa técnica cirúrgica, isso pode influenciar na formação de contratura capsular, como por exemplo, uma hemostasia rigorosa, ou seja, a gente não deixar sangrar dentro desse, durante a cirurgia. Então, quanto menos sangramento, melhor. A prótese costuma evoluir durante mais tempo, costuma diminuir esse índice de contratura capsular. O uso de antibióticos para irrigar a loja também tem alguns estudos que mostram que diminui o biofilme em volta dessa prótese, ou seja, diminui a chance de ter bactérias ali envolvendo essa prótese, que vai também diminuir o estímulo ao organismo produzir essa cápsula, né? Então, a nossa técnica mais apurada, com mais cuidado, na hemostasia, na questão da antisepsia, da limpeza da cirurgia, pode sim aumentar a longevidade dessa prótese. A quarta pergunta é a seguinte: doutor, minha amiga falou que o silicone dela rodou enquanto fazia atividade física. É possível mesmo acontecer isso? É possível, tá? E é uma coisa rara de acontecer, mas é possível. Isso varia muito de acordo, principalmente, do tipo de prótese que foi colocada. Então, existem próteses que são mais lisas, existem próteses que têm uma superfície mais rugosa. Então, existe também o plano em que essa prótese foi colocada. Se a gente colocar a prótese por debaixo do músculo,
existe uma chance menor dessa rotação acontecer. Se a gente colocar uma prótese com a textura mais rugosa, como por exemplo o poliuretano ou a texturizada, também diminui muito a chance disso acontecer. Se a gente colocar uma prótese mais lisa, como as nanotexturas, né, que estão sendo muito colocadas ultimamente, existe uma chance maior dessa rotação acontecer. Então é uma coisa possível, não é comum, mas pode acontecer sim. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de vídeo, já dê o seu comentário aí, deixe seu like. Se ficou alguma dúvida também sobre esse assunto ou qualquer outro assunto relacionado à cirurgia plástica e procedimentos estéticos, deixe aqui nos comentários que a gente responde sua pergunta e até o próximo vídeo.